Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 13 de língua portuguesa para o 9º ano. Antes de iniciarmos o assunto de hoje, eu peço que vocês tenham em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto de nossa aula de hoje será as orações subordinadas, substantivas, completivas nominais. Vamos aos objetivos propostos para essa aula. Relembrar o conceito de complemento nominal e a sua função sintática dentro de uma oração. Identificar a funcionalidade das orações subordinadas substantivas, especialmente a completiva nominal na aula de hoje. Vamos iniciar revisando o que é um complemento nominal e qual é a sua função. Você ainda lembra disso? Você ainda lembra o que é um complemento nominal? Pois bem, vamos lá. Complemento nominal é o termo da oração que é ligado a um nome por meio de uma preposição, completando o sentido desse nome. Esse nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou ainda um advérbio. Olhem lá o exemplo. Faça uma rápida leitura do texto. O que eu tenho ali, pessoal? O verbo fazer, Faça. Faça o quê? Uma rápida leitura. Este seria o objeto direto da oração, do verbo fazer, Dentro da oração é o objeto direto, é o complemento do verbo fazer. Uma rápida leitura. Nesse objeto direto, eu tenho um nome, ou seja, um substantivo, que é a palavra leitura, Então, faça uma leitura do quê? Do texto. Esse do texto apareceu ali como um complemento do nome, Do substantivo leitura. Se está complementando um nome, eu vou chamar de complemento nominal, ok? Então, observem lá, O substantivo leitura, ele recebeu um complemento com preposição. Olha a preposição ali, O do, que é a junção do de mais o. Então, se esse complemento do nome tem preposição, Tem que observar esses detalhes. Ele é um complemento nominal. Vamos aos outros exemplos. Aqui a gente vai ver, outros nomes. Tem lá o substantivo, mas também vai ter advérbio e adjetivo sendo complementado. Então, vamos ver o primeiro. O juiz agiu favoravelmente ao réu. A palavra favoravelmente é um advérbio, ok? Ao réu, eu vou chamar de complemento nominal. Por quê? Porque está complementando o nome, o advérbio, favoravelmente. Observem lá o uso da preposição ao, que é a junção da preposição a mais o artigo o, Então, tenho lá um complemento de um nome. Segundo exemplo, temos necessidade de paz. Necessidade é um substantivo, é um nome, que está sendo complementado pela expressão de paz. Vou chamar então isso de complemento nominal. Observem também o uso da preposição de, Então, no complemento nominal sempre vai ter preposição, detalhezinho bem importante que a gente precisa lembrar. E o terceiro exemplo, esta formação ela é essencial para meu currículo. Essencial é um adjetivo, portanto, um nome também.
Para meu currículo é o complemento deste nome, então complemento nominal. Observem a preposição para, né, formando aí este complemento nominal. Agora que nós já revisamos o complemento nominal, né, você já pôde lembrar o que é um complemento nominal, nós podemos começar a estudar as orações subordinadas substantivas completivas nominais. E olha lá o pensamento do nosso colega estudante, ele está dizendo o seguinte: cheguei à conclusão de que preciso estudar. Ele falou aí uma frase que possui uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Você conseguiu já ter uma ideia e identificar essa oração subordinada? Nós já estamos estudando, né, as orações subordinadas substantivas desde a aula 11. Você já sabe que a oração subordinada substantiva, ela vai iniciar pela conjunção integrante que ou se. Nesse caso aqui está muito fácil, né? Tá lá a conjunção integrante que. Vamos ter preposição porque estamos falando de orações completivas nominais. Olha o de acompanhando o que. Então, eu acho que você já conseguiu visualizar, né? Qual é a oração subordinada substantiva completiva nominal? De que preciso estudar. Então, vamos lá, pessoal. Oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que vai exercer a função de complemento nominal de algum termo lá da oração principal. Que termo que vai ser esse? Um nome, né? Um substantivo, um adjetivo ou ainda um advérbio. Observem o exemplo. Restou a saudade do que vivemos. Saudade é um substantivo e do que vivemos está complementando esse nome. Só que pelo fato de ter ali um verbo que é o vivemos, eu vou chamar isso de oração. Eu tenho toda uma oração complementando o sentido do nome saudade. Então, do que vivemos vai ser a oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Muito importante, né? Você observar que antes da oração subordinada completiva nominal, sempre haverá um nome. Por que é que eu estou falando isso? Porque anteriormente nós estudamos as orações objetivas indiretas, que também têm preposição. Só que nas objetivas indiretas, elas complementam o sentido de um verbo. E nas completivas nominais, nós também temos preposição, mas elas complementam o sentido de um nome, ok? Então, olha lá, oração principal, restou a saudade. Restou a saudade do que ou de quem? Do que vivemos, certo? Vamos lá! Agora eu trouxe para vocês uma frase muito conhecida que vocês já devem ter ouvido aí, né? Já viram nas mídias, que o jogador Neymar, uma certa vez lá envolvido num escândalo, numa polêmica, essa frase dele acabou viralizando na internet, porque ele disse assim: tenho saudades do que a gente ainda não viveu. Muito bem, né? Ele falou uma oração, uma frase com oração subordinada substantiva completiva nominal, né? Mas será que ele sabe disso? Será que ele parou para refletir sobre isso? Muito provavelmente não, até porque nós também falamos frases assim e não paramos muitas vezes para refletir e para pensar que nós estamos falando uma oração subordinada substantiva completiva nominal, né? Então ele falou essa frase aí, né? E acabou falando, né? Escrevendo ali uma oração completiva nominal, que é do que a gente ainda não viveu e que complementa o nome saudades que está lá na oração principal.
Porque quem tem saudades de algo ou de alguém, certo? Muito bem. Então vamos voltar lá àquele pensamento, né? Do jovem estudante lá no início da aula. Cheguei à conclusão de que preciso estudar. Oração principal, cheguei à conclusão, né? Olha o verbo cheguei, por isso eu vou chamar de oração. E a oração subordinada substantiva completiva nominal, de que preciso estudar. Essa é a oração que complementa o sentido do nome conclusão. Lá na oração principal, eu tenho o nome conclusão, né? Eu tenho o substantivo conclusão. E quem chega a uma conclusão, chega à conclusão do que ou de que. Então, já na pergunta eu tenho a presença da preposição. Se já na pergunta eu tenho a presença da preposição, na resposta eu também, né, terei que ter a preposição, ok? Aqui a professora colocou uma abreviação para a oração subordinada substantiva, eu vou chamar de OSS, né? Então, quando você verificar aí esta sigla, você sabe que trata-se de oração subordinada substantiva, ok? Lembre-se, observe que as orações subordinadas substantivas objetivas e indiretas, que estudamos na aula anterior, elas integram o sentido de um verbo. Enquanto que as orações subordinadas substantivas completivas nominais, elas integram o sentido de um nome. Para distinguir uma da outra, né, tendo em vista que as duas têm preposição no complemento, é necessário que você leve em conta qual é o termo que está sendo complementado. O termo complementado é um verbo? Se for um verbo, então será uma oração objetiva indireta. O termo complementado é um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio? Então, a oração será completiva nominal, né? Então, como tem preposição nas duas orações, você tem que ficar muito atento ao que vem antes da preposição, lá na oração principal, né? Lá tem um verbo ou tem um nome sendo complementado. Apenas para que você não faça confusão, né? Entre objetiva indireta e completiva nominal. Vamos visualizar então essa diferença que eu acabei de explicar para vocês. Olha o primeiro exemplo. Marta não gosta de que a chamem de senhora. O que eu tenho na oração principal? Marta não gosta. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Da mesma forma, quem não gosta de algo ou de alguém. Então, do que a Marta não gosta? De que a chamem de senhora. Essa oração, ela está complementando o sentido de um verbo, que é o verbo gosta, e que eu vou chamar de verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o seu complemento é uma oração objetiva indireta. Observem lá o uso da preposição, né? Tem aqui o verbo transitivo indireto e já depois uma preposição, que é a preposição de. Então, ficar atento a isso. Se eu complementei o sentido de um verbo, eu chamo de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Vamos ver o seguinte exemplo. Sentimos orgulho de que você se comportou. O que eu tenho lá na oração principal?
Sentimos orgulho. Orgulho é um nome, é um substantivo. Então, o meu complemento, né, vai ser de um nome. Observem que de que você se comportou tem a preposição de, já depois do nome orgulho, mas por estar complementando o sentido de um nome, eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Quem sente orgulho de algo ou de alguém. Parece que soou estranho essa frase, não parece? Já vou explicar por quê. Muito bem, pessoal. Então, por que é que soou estranho, né? Porque nós temos que cuidar com uma coisinha chamada regência. Regência tanto dos verbos quanto dos nomes. E o que é a regência? É justamente uma preposição que vai vir depois desse nome ou depois desse verbo e que a nossa língua formal exige o uso, né? Então, nós não podemos esquecer que a regência do verbo gostar é a preposição de. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Da mesma forma, quem não gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, tem aquela preposição ali, né? Tem o de, certo? Da mesma forma também, a regência do nome orgulho. Quem sente orgulho de alguém ou de alguma coisa. Tá lá a preposição de. Na nossa fala mais coloquial, mais informal, a tendência é não usar a preposição na regência dos verbos e dos nomes. E facilmente nós dizemos na nossa fala cotidiana: Marta não gosta que a chamem de senhora. Isso é o que nós falamos, porque a nossa fala ela é coloquial, ela é informal. Mas eu tenho que me atentar a isso, porque a hora que eu for escrever essa frase, eu preciso usar a regência do verbo gostar. Marta não gosta de que a chamem de senhora. Da mesma forma, falamos facilmente a frase de baixo. Sentimos orgulho que você se comportou, né? E acabamos suprimindo a preposição de na nossa fala. Mas prestem muita atenção e lembrem-se sempre da regência dos verbos e dos nomes, né? Então, quem sente orgulho de alguém ou de alguma coisa, tá? Então, ficar bem atento a isso para na hora da escrita você não suprimir essa preposição que é tão importante e que faz parte aí da regência nominal e da regência verbal, ok? Muito bem, pessoal. Peço a vocês que façam os exercícios propostos para essa aula de hoje, para que você aplique aí os seus conhecimentos, né, sobre as orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais. Obrigada por sua atenção e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!